Muito boa noite, presidente. É um prazer tê-lo aqui no programa. Pegando um gancho com esse assunto do aborto, que foi realmente uma grande polêmica, a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: economia é sempre um fator muito importante na eleição. Economia podia estar melhor, não é culpa do governo, o mundo inteiro está enfrentando alta de preços, teve a pandemia, teve lockdown, que o senhor foi contra e governadores foram a favor, prefeitos e até o Supremo. Tem a questão da violência, né, da segurança, isso obviamente é importante e o atual governo tem números positivos para apresentar, e tem exatamente a pauta de costumes, de valores. O ex-presidente, ex-presidiário, já se pronunciou a favor de facilidade para aborto, é leniente em relação à bandidagem, né, aquela história de bandido ser vítima da sociedade. Qual a importância que o senhor atribui nessa campanha agora, nessa eleição, para cada um desses fatores? Economia, quanto vai pesar? Essa questão da pauta de costumes vai ser importante, e a questão da segurança. Constantino, falando em economia, você tem que ter um filme do que aconteceu desde quando eu assumi. Eu peguei o Brasil com uns problemas sérios, né? Relativo à ética, à moral, à economia. 2019 foi um ano difícil, mas aprovamos uma lei muito importante, a Lei da Liberdade Econômica, que ajudou a desburocratizar muita coisa, a desregulamentar. O Rogério Marinho, que estava na economia, ele simplificou, né, as NRs, normas regulamentadoras, que eram um pavor do empresariado. Quando o fiscal chegava à tua empresa, só no quesito banheiro tinha 40 e poucos itens a ser fiscalizados. Então, muita coisa aconteceu, e daí entramos em 2020, um ano difícil. Logo em fevereiro decretamos estado de emergência aqui no Brasil, a questão da pandemia. Depois veio o carnaval e começou a se pipocar aqui casos de Covid aqui no Brasil, e foi num crescente. Num primeiro momento, falava-se muito aí nas medidas restritivas, né, lockdown, até toque de recolher, por no máximo 1 ou 2 meses, até achatar a curva, que daria tempo os hospitais aí se aparelharem para poder receber aí as pessoas vitimadas, né? O próprio Mandetta dizia que caminhões do Exército iam passar pelas ruas, em especial nos locais mais humildes, como favelas, comunidades, recolhendo corpos. E houve a mídia, como quase que geral, de forma geral, embarcou nessa onda. Eu tenho certeza, até o momento, eu fui o único chefe de Estado do mundo contrário a muitas dessas medidas, para não dizer praticamente a todas. Eu sempre disse que deveríamos cuidar dos mais idosos, as pessoas com comorbidades, né? E não deixar a roda da economia parar, porque o desemprego leva à fome, leva à miséria e mata tanto quanto mais do que um vírus, né? Porque eu até disse na época que, infelizmente, o vírus veio para ficar. Tanto é verdade que nós estamos aí no 3º ano e o vírus está por aí, não vai embora mais, né? Vão ser obrigados a conviver com ele a vida toda. Mas teve um choque na economia, em especial aquela máxima do fica em casa, a economia a gente vê depois. Quase todos os governadores, muitos prefeitos adotaram essa política, e uma das causas principais da inflação, tá? Da escassez de alguns produtos pelo mundo, e nós superamos isso aí. Você pode ver, 2020, apesar dos problemas que reconheço que chegaram no Brasil, e não foi apenas no Brasil, nós terminamos 2020 com um pequeno saldo positivo em carteira assinada. Quem sofreu muito foi o informal, alguns chamam de invisíveis, né? Aqueles que vendem churrasquinho de gato, numa praça pública, água no sinal, biscoito na praia, um picolé na arquibancada. Este nós calculamos no primeiro momento 38 milhões de pessoas, esses sofreram muito. E só não sofreram mais porque nós rapidamente conseguimos criar o auxílio emergencial. Em 20 dias começamos a pagar o auxílio emergencial de R$600, que no final 68 milhões de pessoas receberam. Eu chamei na época o ministro da Defesa, porque quando obrigaram o povo a ficar em casa, eu falei, esse povo vai acabar indo para a rua, com fome, por necessidade, vamos ter problemas sociais gravíssimos, com toda certeza teremos saque a supermercados, e ele me disse que não tínhamos efetivo para a garantia da lei e da ordem, com aquele quadro pintado no momento. Então veio também, imediatamente, o Pedro Guimarães, da Caixa Econômica, o ministro da Economia, o Onyx Lorenzoni, quase todos, né? O que fazer?
e onde apareceu a ideia do auxílio emergencial. E esse auxílio emergencial é implementado em 20 dias, ou Constantino? Num primeiro momento, tinha gente que queria que a gente desse o dinheiro para os respectivos prefeitos, para eles distribuírem esse recurso. Aí teve a ideia, não, se der para prefeito, tem prefeito honesto, tem bastante, a grande maioria, com toda certeza, mas a corrupção pode se fazer presente nesse momento, porque o dinheiro na mão da prefeitura poderia acontecer algo de errado, não chegar para o necessitado na ponta da linha. Bem, vencemos 2020, mas também na questão do pessoal CLT, o pessoal com carteira de trabalho. Se nós aí não tivéssemos criado 2 grandes programas, né, o Pronamp e o BEM, haveria uma demissão em massa. Eu acho que chegaria na casa de 10 milhões de desempregados no Brasil. Então, com esses 2 programas, a iniciativa do senador Jorginho Melo, lá de Santa Catarina, o Pronamp, nós conseguimos aí evitar a sangria, né, o desperdício, a destruição de empregos com carteira assinada. Eu quero deixar claro uma coisa aqui. O servidor público, vamos falar do federal, né, tem reclamado sobre remuneração, salário. Reconheço. Mas a primeira proposta que apareceu lá em 2020, em março, abril, veio da Câmara, do presidente da Câmara da época. Ele queria um corte linear em todos, no salário, vencimentos e proventos de todos os servidores, né, civil, militar, do Estado, da União, dos estados, do município, um corte de 25%. E havia um consenso, né? Havia clima para aprovar isso aí, tendo em vista a pandemia. Se isso fosse realizado, até hoje o servidor não teria recuperado o que teria sido descontado lá atrás. Nós optamos por congelar o salário por 1 ano e meio dos servidores, e assim foi feito. Só que, no caso do governo federal, chegamos 22, temos um teto no orçamento, né, criado lá atrás no governo Temer, que foi para conter a sangria que existia em governos anteriores, com a farra da coisa pública, e temos um teto pela frente. Houve uma ideia inicial de separar 1 bilhão e 700 milhões para PF, PRF e o pessoal dos estabelecimentos prisionais. Quando começamos a estudar isso aí, outras categorias não aceitaram reajustar aí PF, PRF e o pessoal da DEPEN. Queriam também, entrariam em greve. E pessoas são servidores estratégicos que parariam o Brasil. Então, lamentavelmente, foi suspenso essa possibilidade de reajustar esses servidores, porque o Brasil ia parar. Né? Repito, eram servidores em posição de estratégicas para o Brasil. No momento, para os servidores, está na reta final o estudo de duplicar o auxílio alimentação. Na LDO para o ano que na LOA para o ano que vem, já estamos propondo ali reajuste e reestruturação de carreiras. Você falou a questão também da bandidagem no Brasil. Um presidente que fala abertamente que jovem rouba celular para tomar uma cervejinha, coitado, olha só o que ele está pensando no tocante à segurança pública. É um governo que sempre esteve do lado daqueles que estavam fora da lei. Sempre foi assim, a vida toda do Lula. Ele mesmo disse lá em 1989, né, depois que foram presos sequestradores de Bíblia Diniz, e lá na frente, em 98, ele interferiu pessoalmente com o ministro da Justiça, Renan Calheiros. Olha o padrão do Brasil. Ministro da Justiça, Renan Calheiros, e com o presidente Fernando Henrique Cardoso para libertar os sequestradores de Abílio Diniz. No meu entender, quando ele voltou a falar isso novamente agora, foi um recado para aqueles que estão aí agindo, né, fora da lei, e bem como os presidiários, que ele vai ser um amigo dessas pessoas uma vez chegando ao poder. Obviamente, quem vai sofrer muito com isso é a população de bem do Brasil.